Amém, amados? Hoje eu quero falar acerca de o Deus que nos chama, ele é o responsável por nos capacitar, não é? O mesmo que nos chama é o mesmo que nos capacita. Então, entenda algo, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa tarde, porque muitas das vezes nós temos desculpas ao fazer a obra de Deus. Muitas das vezes nós começamos a colocar muita pedra de tropeço, começamos a inventar N questões só para não cumprirmos com o nosso propósito, não cumprirmos com o chamado. Irmã Paula, shalom, shalom, Deus abençoe. Para não cumprirmos com o nosso chamado. Entenda que o mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita, é o mesmo Deus que nos dá as ferramentas apropriadas para o nosso chamado. É o mesmo Deus que vai nos capacitar, vai nos dar as ferramentas adequadas para nós podermos progredir no chamado. Então não é tempo de nós vivermos de desculpa, não é tempo de nós vivermos a nos desculpar, dizendo que eu não posso porque talvez eu não nasci num ambiente favorável, eu não posso porque não tive as mesmas oportunidades, não tive a oportunidade de fazer as mesmas formações que o meu irmão fez ou a minha irmã fez. Entenda que o mesmo Deus que te chama, a Bíblia diz que Deus ele usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as coisas loucas, para confundir aqueles que pensam que são. Então entenda algo. Quando Deus ele decide nos chamar, a Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Quando Ele nos chama, Ele também é o responsável por nos capacitar. Eu quero te encorajar, apenas obedeça àquele que te chamou. Apenas porque a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é ouvir a voz de Deus e obedecer, do que ficar a inventar 1 milhão de desculpas para fugir do seu propósito, para fugir do seu chamado. Entenda que Deus ele não está preocupado com as suas habilidades, não. Deus ele não está preocupado com o seu talento. Deus não está preocupado com a sua inteligência, com a sua sabedoria, não. Deus ele está preocupado é com o meu e o seu coração, a sua disponibilidade em servi-lo, a sua predisposição para adorá-lo e fazer a sua vontade. Amém? Então vamos diretamente para a mensagem do Senhor. O texto bíblico base para essa mensagem que eu trouxe é Jeremias capítulo número 1 e o verso número 4. Escreva aí, Jeremias capítulo número 1 e o verso número 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou na boca, e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Então nós vemos aqui Jeremias se desculpando, Deus falando com Jeremias, Deus a chamar Jeremias para cumprir o propósito, porque Deus o deu como profeta às nações, para cumprir o seu propósito, o seu destino aqui na terra. E Jeremias disse: Senhor, eis que eu não sei falar, não é? Nós vemos aqui Jeremias a dar desculpas, dizendo que ele não estava preparado, não estava apto, não se sentia capacitado para aquela missão. Entenda algo, quando Deus nos chama para uma missão, Ele também nos capacita, Ele também vai nos dar a instrução certa, a instrução correta para nós podermos cumprir o chamado pelo qual o Senhor tem para nós. Então não fique preocupado, não fique ansioso se você tem habilidade, se você tem talento, se você tem
capacidade. Não, não é essa a sua preocupação. Apenas confia em Deus. Apenas confia naquele que te chamou. Apenas confia naquele que está a te chamar, porque Ele vai fazer acontecer. Queiram os homens ou não. Sabe, o que eu entendo é que muitas das vezes os homens nos desprezam, muitas das vezes não acreditam no seu potencial, não acreditam que você é capaz, olham para si e dizem: não vai dar certo, não vai conseguir, não tem talento, não tem habilidade, não tem capacidade. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele usa as coisas desprezíveis. Sabe, Deus, ele tem uma forma de trabalhar que ele tem uma estratégia diferente. Enquanto o mundo despreza, Deus chama. Enquanto o mundo ignora, não é? Deus escolhe. E Deus é capaz e Deus é especialista em transformar aquilo que não é para passar a ser. Deus é especialista em dar uma reviravolta. Então eu creio que Deus ele vai dar uma reviravolta na sua vida. Vai dar uma volta de 360 graus. Basta você acreditar. Sabe, o que Satanás quer é que você acredite que você não é ninguém. O que Satanás quer é influenciar os seus pensamentos, a sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você é um fracassado, que você vem de um histórico que não, de famílias muitas das vezes não bem sucedidas, de famílias muitas das vezes que não estudaram, não é? Sente-se muitas das vezes em desvantagem social com relação às outras pessoas. Entenda que isso não é o mais importante. O mais importante é ter um coração voltado para Deus, porque entenda algo, as áreas onde nós mais fomos afetados, onde mais fomos atacados, são as áreas onde Deus mais vai nos prosperar. Então, tudo isso que nós passamos na nossa vida tem um propósito de Deus, para nós termos como aprendizado. Tem um propósito. Foi uma forma que Deus usou, o trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Então, Deus, quando Ele quer nos preparar para a grandeza, muitas das vezes passamos por várias circunstâncias, muitas das vezes passamos por várias etapas difíceis da nossa vida. Olha, se você olhar para José, não é? Muitos de nós somos apaixonados pela história de José, a forma como José venceu, a mentalidade de grandeza, mesmo ele estando numa situação desfavorável, mesmo ele estando como prisioneiro, como escravo. José, ele nunca teve uma mentalidade de escravo. Então entenda algo que a tua circunstância não determina quem você é. A tua circunstância não revela a sua identidade. José, ele nunca foi... Ele, enquanto ele estava como um escravo, amém? Ou seja, era um estado passageiro. Ele não era um escravo. Deus não lhe fez como um escravo. Aquilo é uma situação circunstancial, não é? Essas situações são passageiras, elas podem alterar a qualquer momento. Mas ele sabia, no seu coração havia uma verdade. A verdade é a palavra que Deus tinha para ele. A verdade era o sonho que Deus tinha para ele. Shalom, serva de Deus. Aida Saraiva, Deus abençoe. Deus abençoe. Sabe, o mais importante é você se focar naquilo que Deus colocou nas suas mãos, naquilo que Deus te deu. José, ele estava focado nos sonhos que Deus havia dado para ele. Sabe, em nenhum momento, em nenhuma circunstância que José passou na sua trajetória, ele meteu em causa Deus. Não, ele nunca meteu em causa. Mas ele tinha certeza de que Deus é que lhe deu aquele sonho. Por várias vezes Deus o confirmou, Deus o repetiu, aquele sonho, e ele contou para os seus irmãos. E então nós vemos que tudo fazia parte do propósito. Era o trabalhar de Deus, era o agir de Deus. Deus às vezes permite que nós passemos por humilhação, dificuldades, para que estejamos preparados para a grandeza. Então entenda que quando você está a passar por dificuldades, momentos difíceis, momentos caóticos, entenda que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Porque essas dificuldades são formas que Deus usa para nos acelerar, são formas que Deus usa para nos tirar muitas das vezes do nada para a grandeza. São essas circunstâncias. Então nós vemos, Deus tirou José de escravo para governador. Por quê? Porque no propósito de José, no destino dele, já fazia parte
ser governador. Deus já havia revelado que Deus ia o exaltar perante os seus irmãos sobre a terra. E nós vemos também Daniel. A Bíblia nos fala acerca do profeta Daniel, que ele foi lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Então entenda que o facto de nós sermos homens de Deus e mulheres de Deus não significa que nós estamos isentos de muitas das vezes passarmos na fornalha, passarmos na cova dos leões, passarmos no cárcere. Muitas das vezes não significa isso. Muitas das vezes nós pregamos mensagem dizendo que como filho de Deus não vamos padecer, não vamos passar por isso. Isso é a maior mentira que existe e é a maior estupidez. Todos nós, se Cristo sendo perfeito, não é, ele passou por aflições, passou por vários problemas. Se o próprio Cristo ele disse que no mundo tereis aflições, por que muitas das vezes nós pregamos dizendo que não vais passar pela prova, não vais passar por aflições? Né? É uma mensagem totalmente contraditória, antibíblica. E nós vemos que naquele tempo, os profetas, estamos a falar do caso do profeta Daniel, homem que era dedicado à oração. A Bíblia diz que Daniel orava cerca de 3 vezes ao dia. E era um homem dedicado à oração, ao jejum. Daniel era um homem que consagrava-se muito ao Senhor. Então, se Daniel ele tinha relacionamento, tinha comunhão com Deus, tinha conexão com o Senhor, era um homem de oração, ele entrou na prova. E Daniel era um homem que orava muito mais do que nós. Amém? Era um homem consagrado, dedicado ao Senhor, profeta do Deus Altíssimo. E mesmo assim, orando, jejuando, ele foi entregue, ele foi lançado na cova dos leões. Ou seja, o objetivo era tirar a vida de Daniel. Criaram legislações para tentar prejudicar Daniel, não é? Mas nós vemos que se Daniel, que é um homem de oração, passou por isso, não é? O próprio Jesus, que sendo Deus, não é? O próprio Pai, ele também passou por essas aflições. Todos nós vamos passar por isso. Então entenda que o deserto, ele não vem para nos matar, não vem para nos destruir, mas vem com o objetivo de nos habilitar para a obra do Senhor. Vem com o objetivo de nos fazer melhor, de nos preparar para a grandeza. José, depois da humilhação, depois do carcerismo, Deus o levou para o palácio. Daniel também. É o que a palavra de Deus diz em Tiago, não é? Quando nós nos humilhamos, os humilhados serão exaltados. Todos nós que formos humilhados, seremos exaltados. Aí vem a recompensa do nosso Deus. Então, se a Bíblia diz que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, qual é o motivo? Se a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo, era um homem reto, por que Jó passou por aquelas situações todas? Aquelas humilhações, chegando ao ponto ao passo de não ter mais nada, perder toda a sua riqueza. Se ele sempre foi um homem temente ao Senhor, sempre foi um homem fiel a Deus, em tudo que ele tinha nos seus bens, ele servia a Deus. Por que ele haveria de passar essas situações? E por que muitas das vezes nós pregamos, ministramos mensagem dizendo que você não vai passar na prova, você não vai passar, você nasceu só para viver altos. Claro, eu acredito que em todos os momentos, todas as batalhas que nós entrarmos será para triunfar, sairemos sempre mais do que vencedores, não é? Em tudo, porque a Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso significa que eu posso suportar qualquer aflição, posso suportar qualquer situação, porque eu tenho alguém que me fortalece constantemente, que está a me fortalecer para eu vencer, não é? Porque a Bíblia diz que o Senhor diz para nós, eu sou contigo, eu sou aquele que te seguro na mão direita e caminho consigo. Sabe, a grande diferença de nós como servo de Deus, nós cristãos, e com relação a quem não serve a Deus, é que quando nós passamos na prova, nós temos um Deus que está conosco. Nós podemos estar na prova, podemos estar na tribulação, mas temos um Deus para nos livrar da tribulação. Temos um Deus para nos proteger. Temos um Deus para nos livrar da fornalha de fogo. Mesmo quando metem a temperatura mais elevada possível, temos a mão e o favor de Deus para nos guardar e
e para nos proteger. Mesmo quando nos atirem numa cova cheia de leões, não é para nos comer, temos a graça e o favor de Deus. Ainda que Deus faça, ainda nesse dia, os leões que prepararam para a sua vida, eles vão ter que jejuar. Eles vão ter que aprender a fazer jejum só para não tocar no servo ungido do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que a graça de Deus era com eles, era com José. A graça de Deus era com Daniel. Quando você tem a graça de Deus na sua vida, sabe, tudo que você faz, você prospera. A Bíblia diz que José, ele estava como um escravo. E a Bíblia diz que tudo que ele tocava, Deus prosperava porque Deus era com ele. A graça de Deus era com ele. Sabe, quando a graça de Deus é contigo, mesmo quando tentem te prejudicar, mesmo quando tentem te desfavorecer para você não conseguir nada, a graça de Deus te fará prosperar. A graça de Deus é que vai te honrar. Entenda que não se baseia em filosofia humana, não se baseia no conhecimento humano, na sabedoria humana, na razão, na ciência. Não! O nosso fundamento é a palavra de Deus. Entenda que muitas das vezes vivemos em era, nesse tempo nós estamos vivendo uma era em que tem muita gente com conhecimento, muita gente com sabedoria, muita gente a ensinar, mas não ensinando coisas da palavra de Deus, ensinando conhecimento terreno, mas não a sabedoria divina. Entenda que a sabedoria que nós precisamos é a sabedoria divina, é a sabedoria do alto, porque a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo, a sabedoria terrena, ela é maligna, ela não procede de Deus. Porque a sabedoria deste mundo, ela é contraditória à palavra de Deus. Nós devemos nos apegar à sabedoria de Deus. Devemos nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus é que transforma, é que muda a história, é que muda a nossa circunstância, a nossa situação. Muitas das vezes nos apegamos em várias filosofias, esquecemos de nos apegar na palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que vai nos prosperar. A palavra de Deus porque quando nós declaramos, muitas das vezes nós queremos fazer várias coisas das nossas vidas, queremos prosperar, queremos progredir no ministério, queremos avançar e queremos fazer com a nossa sabedoria humana e começamos a nos decepcionar, começamos a fracassar, né? Shalom, irmã Emily, shalom, shalom, Deus abençoe aí no Instagram, sabe? E começamos a tirar, muitas das vezes começamos a tirar Deus do centro do nosso coração, da nossa vida, começamos a agir por nós mesmos, fazer com as coisas com a sabedoria terrena e muitas das vezes você fracassa, muitas das vezes você erra. Quantas vezes você fracassou? Quantas das vezes você falhou por não priorizar o Senhor, por não priorizar a Deus, porque a Bíblia diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto nós não entendemos esse princípio, muitas das vezes nós vamos dar volta, vamos rodear, vamos fracassar, né? Muitas das vezes nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira, fracassamos. Tentamos, nada dá certo. Por quê? Porque tiramos Deus do centro, tiramos Deus saímos do propósito original pela qual Deus tem para nós. Entenda que quando Deus quer prosperar o seu ministério, quando Deus quer prosperar a sua vida, Deus, ele prospera. Deus, ele vai usar circunstâncias, meios para te abençoar. Amém? Entenda que nem todas... Estamos numa era em que falamos muitas das vezes, muitos influenciadores digitais falam acerca das conexões, poder das conexões. Mas entenda algo, que nem todas as conexões elas são de Deus. Da mesma forma que Deus envia conexões para nos abençoar, Satanás também envia conexões para te arruinar. É necessário, como é que nós vamos conseguir então lidar com essa situação? É necessário ter a sabedoria do alto. É necessário nós termos discernimento espiritual para sabermos com quem nós estamos a nos conectar. Quantas pessoas têm testemunho dizendo que eu me conectei com
Muitas das vezes conheceste alguém na igreja e de repente decides criar alguma coisa com esse irmão, com essa irmã, fazer alguma parceria e depois dão-se mal. Por quê? Nem todo mundo que está na igreja ou nem todo mundo que está no seu seio, convive consigo, são as pessoas certas para você se conectar. Não é? É necessário você ter discernimento espiritual para poder ver as coisas no reino do Espírito. Enquanto nós formos homens naturais e saímos, esquecemos do nosso lado espiritual, porque nós somos um espírito que habitamos num corpo. Nós não somos um corpo, mas somos um espírito que habitamos num corpo. Amém? Deus nos criou espírito, corpo e alma. Entenda que nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. E muitas das vezes nós esquecemos, estamos mais focados no lado natural do que o espiritual. Entenda que o resultado, a grandeza, ela vem quando você está focado no espiritual. Entenda que se você tiver mal no espírito, no natural também tudo vai dar errado. Se você não se fortalecer no mundo espiritual, no natural também tudo vai fracassar. Entenda que tudo é espiritual nessa vida. Tudo é espiritual. Tudo só vai avançar, vai dar certo se você primeiramente triunfar e conquistar no espírito. Entenda que a sua primeira conquista é no espírito. Então, voltando na passagem que eu acabei de ler, não é? Estamos a meditar em Jeremias capítulo 1, verso número 4 em diante. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus tocou na boca de Jeremias. Deus disse, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Então nós vemos que Deus, ele se responsabilizou em capacitar Jeremias. Muitas das vezes nós temos desculpas. Não, Abel Oliveira, eu sou novo convertido, eu aceitei Jesus há pouco tempo, tenho pouco tempo de experiência, eu ainda não cresci o suficiente. Não, chega de desculpa. Deus, ele é o responsável por nos capacitar. Deus, ele é responsável por nos fortalecer, nos dar sabedoria. Apenas confie em Deus e apenas obedeça. Não é tempo não é tempo de arranjar desculpas. Não é tempo de fugir da vontade de Deus. Aceita o seu chamado. Aceita o seu propósito. A pior coisa que pode acontecer nessa vida é você terminar a sua carreira aqui na terra e não cumprir com o seu propósito. Porque a Bíblia diz que todos nós prestaremos conta daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Deus vai nos perguntar o que é que nós fizemos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. A grande questão é o que é que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua vida. Será que você tem cumprido o seu propósito, o seu chamado? Será que você está no alinhamento certo, na direção certa? É necessário nós fazermos uma introspectiva e uma retrospectiva, uma reavaliação acerca da nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Entenda que as coisas de Deus são a prioridade. O resto Deus vai acrescentar. O resto Deus vai dar. Deus vai te dar uma orientação, vai te dar sabedoria, vai te dar uma direção certa. Confia somente em Deus. Eu quero ler aqui em mais uma passagem. Eu estou a passar aqui rapidamente só para deixar uma palavra para si, para que Deus possa te abençoar. Em 1 Coríntios, capítulo número 1, você que tem Bíblia, abra rapidamente comigo. E o verso número 27 diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso é algo muito profundo, muito forte. Muitas das vezes aquelas pessoas que acham-se fortes, né? Muito poderosas, muito fortes ou superior aos outros, Deus diz que Ele usa as coisas desprezíveis para confundir, né? As coisas fracas para confundir as fortes. Sabe, quando
as pessoas não te dão nenhuma credibilidade. Quando as pessoas estão a dizer que... Eu vou acabar de ler, amém? Vou acabar de ler o versículo. Verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus, para o qual nós fomos feitos por Deus, sabedoria, justiça e santificação. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então aqui a palavra de Deus está nos ensinar, está nos dizer que não devemos nos gloriar em nós mesmos, não devemos nos gloriar nas nossas próprias obras. Então nós vemos o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era tão usado nos dons espirituais. O apóstolo Paulo ele fala muito acerca dos dons espirituais em Coríntios. Ele era tão usado. A Bíblia diz que foi-lhe colocado um espinho na carne para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Então, a Bíblia está nos a ensinar aqui, no verso que acabamos de meditar, que nenhum homem deve se gloriar em si próprio, ou vangloriar-se, mas sim se gloriar em Jesus Cristo. Entenda que nós não fizemos nada, tudo quem faz é Deus. É Deus. Deus é o responsável da obra, a obra é do Senhor, Ele é quem faz todas as coisas acontecer. Nada é mérito nosso. A Bíblia diz que tudo é pela graça, né? Tudo é pela graça, pelo favor imerecido. Tudo Jesus já conquistou por nós, Jesus já fez por nós, por isso que é pela graça. Deus nos deu de graça. Não é? Então nós devemos usar com sabedoria e nunca se exaltar, nunca se glorificar a nós mesmos, mas que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Que o nome do Senhor seja glorificado, não é? E devemos ter muito cuidado com a exaltação. Devemos ter muito cuidado com a soberba. Devemos ter cuidado com a vaidade. São ferramentas que Satanás usa para nos destruir. São ferramentas que Satanás usa para nos derrubar. Confie em Deus. Mantenha o seu coração, a sua conexão com Deus, seu coração purificado. Espere em Deus, que Deus tem grandes coisas para si. Deus tem coisas extraordinárias, coisas maravilhosas para nós. Aprenda. Salmista Davi, ele nos ensina em Salmos 40 e o verso 1. Esperei confiantemente no Senhor com paciência. Aprenda a esperar no Senhor com paciência. Ainda há esperança, não é o fim. Sabe, a Bíblia está a dizer que Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Entenda que vai chegar o teu momento. Queiram os homens ou não. Queiram os homens ou não, vai chegar o teu momento. Faz parte do seu destino. Os irmãos de José não queriam que ele fosse governador, que ele fosse alguém mais relevante na sua casa, na sua família. Mas queiram os irmãos ou não, aconteceu. Queiram os seus familiares ou não, vai acontecer. Queiram profetizar sobre a sua vida. Queiram os seus inimigos ou não. Queiram os seus familiares ou não. O propósito pelo qual Deus tem para a sua vida vai se cumprir. O seu chamado vai se cumprir. A não ser que você é o maior responsável por fazer isso não acontecer. Mas quando há o desejo genuíno no coração, ninguém é capaz de te parar. A única pessoa que é capaz de parar você é você mesmo. Você é o único que é capaz de aniquilar-se. Mas se você não se aniquilar, Jesus ele é contigo. Em todas as batalhas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua vida, Ele é consigo para te dar vitória. Confie nele, Ele é a sua esperança, Ele é o seu refúgio, é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Não há o que temer. Confie em Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos difíceis dessa vida. Não é? Muitas das vezes vemos as pessoas vivem preocupadas com coronavírus, com vírus, doença, entra doença, sai doença, novidades de doença. Entenda uma coisa, que essas coisas não é para nós como filhos de Deus.
Perdão. Essas coisas não é para os filhos de Deus, não é herança, porque Jesus já removeu isso há muito tempo. As doenças já foram removidas da igreja há muito tempo. Simplesmente nós temos é que tomar posse da nossa liberdade, da nossa saúde, tomar posse da nossa da, da saúde que Jesus já conquistou na cruz por nós, não é? Devemos tomar posse, não pedir, não. Jesus já nos deu, já foi conquistado. É uma questão de tomarmos posse e entenda que essas circunstâncias, essas situações, não é para si, não é para a sua família, não é para a sua casa, não é? Então, se a Bíblia está a dizer em Salmos 91 que praga alguma chegará na minha tenda, chegará sobre a minha casa, por que você está com medo? Se a palavra já garante proteção, segurança sobre a minha casa, sobre a minha família, então declara todos os dias: minha família está protegida. Nós vemos o que aconteceu no Egito, não é? Todas as casas onde havia o sangue, que simbolizava o sangue de Jesus, quando começou as pestes, a Bíblia diz que quando começou as mortes, não é? Das pragas no Egito, a Bíblia diz que onde havia uma marca, onde havia o sangue, a morte não entrou naquela casa. Então quero profetizar sobre a sua vida que a morte não chegará sobre a sua casa. A morte não chegará sobre a sua família. Estamos a cancelar a morte prematura em nome de Jesus. Estamos a cancelar toda a operação das trevas sobre a tua casa em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não há doença, não há nada. Você não precisa temer. Isso é para os ímpios, para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não têm Jesus no seu coração, na sua vida. Você é especial, você é filho e filha de Deus. Por isso que esses problemas não vão te alcançar. Amém? Confie em Deus, Ele é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na angústia. Ele é o bom pastor que cuida dos seus filhos. Amém? E que Deus possa continuar a abençoar a sua vida rica e poderosamente. Você que vai ouvir essa live posteriormente, Deus abençoe a sua vida, a sua família rica e poderosamente. Fique firme, firme naquele que prometeu. Fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é Deus. A Bíblia diz que Ele não é como os homens que fazem promessas e falham, mas Ele, quando fala, Ele cumpre. Amém? Quando Ele dá a sua palavra não retrocede, não volta vazia. É uma palavra é, que gera transformação nas nossas vidas, não é? Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é como os políticos, que nós vemos a sociedade muitas das vezes está frustrada, não é? Portanto, confiar nos políticos, nas campanhas que são feitas. Não, mas a Bíblia já nos alerta que maldito é o homem que confia no próprio homem. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a descansar em Deus, que não vais te decepcionar. Amém? Não se foque nessas coisas, nessas questões. Foca-te em Deus. Foca-te em Jesus, que essa é a tua proteção. A tua proteção não vem da política, não vem da segurança nacional, não. Mas sim de Jesus. Ele é o único que é capaz de fazer aquilo que os homens não são capazes de fazer por ti. Deus fará por ti. Que Deus possa te abençoar. Tenha a continuação de uma rica, poderosa semana. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.